Pessoal, agora a gente vai fazer uma análise desses gráficos para a gente entender como que funciona a questão do nascimento do bezerro e o tempo de abate desses bezerros, né, o preparo deles, a questão do bezerro macho e também do bezerro fêmea, certo? Então vem comigo aqui para a gente entender esse gráfico aqui. Esse primeiro gráfico aqui ele mostra o mês de nascimento versus o peso à desmama. Então olha só, nós estamos falando aqui do tempo quando o gado estiver pronto para desmama e o mês de nascimento dele. Será que existe alguma diferença? Existe, pessoal. Olha só que interessante. Quando o mês de nascimento é o mês 9, que é o mês de setembro, normalmente o gado macho ele vai ter em média 213 quilos, né? 213 quilos quando ele está sendo desmamado, certo? A fêmea vai ter em média de 194 quilos quando for desmamada. Então, esses são os pesos dos bezerros de acordo com o mês que ele nasce. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a disponibilidade de comida, tá? Por quê? Porque se ele nasce em setembro, ele vai passar novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Vamos dizer que ele desmame ali em 4 a 6 meses. Ele vai passar a maior fase da vida dele na melhor época do ano, onde chove mais, onde tem mais disponibilidade de comida. Então, olha que interessante, ele desmama com mais peso quando ele nasce aqui no mês de setembro. Quando ele nasce, olha a diferença, quando ele nasce no mês de fevereiro, que é no mês 2, ó, mês 9, 10, 11, 12, janeiro, fevereiro. Quando ele nasce em janeiro ou fevereiro ou em dezembro, ó, esses três aqui, dezembro, janeiro, fevereiro, ele já vai crescer em março, abril, maio, junho, julho e agosto. Então, esse bezerro, macho ou fêmea, eles vão ter menos disponibilidade de comida. E aí, o peso dele na desmama vai ser menor. O peso do macho em torno de 170 quilos e o peso da fêmea em torno de 160 quilos. Tá ok, pessoal? Então é muito interessante isso aí, tem a ver com ciclos e esses ciclos têm a ver com a disponibilidade de comida, que tem a ver com a disponibilidade de água, que é a época de chuva. Muito bem. Então você vai fazer a administração, né, dos seus bezerros de acordo com a época. Quando você for, por exemplo, comprar bezerro ou produzir bezerro, você tem que calcular esse tempo para você ter melhor rendimento desses bezerros, né? Então, por exemplo, quem trabalha com a parte de cria, fazendas de cria, vai prevalecer a ideia de nascimentos em setembro, né? Setembro. Para quê? Para aproveitar os melhores meses do ano para esse gado crescer e se alimentar melhor. Tá ok? Então, você vai fazer a análise, né, da prenhez, todo esse estudo aí você vai fazer para que eles nascem em setembro. Tá ok? Para você ter o melhor peso após a desmama. E é lógico, se ele crescer rápido, mais cedo, lá na frente você vai ter mais rendimento, que você vai ter mais peso aí desse gado. Outra análise que a gente tem que fazer é a questão do sistema de produção convencional. Como que funciona o sistema de produção convencional? Que é aquele a pasto. Ah, Fernando, tem um ciclo? Tem um ciclo. Como que funciona o ciclo bovino? Em torno de 3 anos e meio, se for a pasto, que é a criação extensiva. Então, como que funciona? Vamos lá. Eu tenho aqui um ano, ó, água 1, seca 1. Água 2, seca 2. Água 3, seca 3. Água 4. E aí eu finalizei o meu boi. Como que eu finalizo o meu boi, a carcaça do meu boi? Eu finalizo de 480 quilos até acima de 480 quilos, tá? A gente estava fazendo conta com um gado de 540 quilos, que seriam 36 arrobas. 480 quilos dividido por 15, nós estamos falando de gados acima de 32 arrobas. Então, acima de 32 arrobas, você vai ter ali o teu gado macho pronto para abate, tá?
Então, para chegar nesse peso aqui, ou nessa arroba aqui, levou aproximadamente 42 meses. O que são 42 meses? Se eu pegar 42 meses e dividir por 12, eu vou chegar em 3,5 anos. Ou seja, na criação extensiva do gado, eu levo 3,5 anos para deixar pronto o meu gado para abate. Então a conta que você vai fazer para trabalhar numa fazenda de pecuária extensiva a pasto ali, a criação a pasto, é essa, tá? Pode acontecer em menos tempo? Pode. Se você trabalhar com semi-confinamento, se você trabalhar com o sistema de rotação de pastos, se você trabalhar com confinamento, você vai ter um resultado mais cedo, né, para esse resultado de peso. Então, vamos dizer então que o peso para abate é acima de 480 quilos ou acima de 3 anos e meio. E aí você vai ter aqui a variação do peso desse animal de acordo com o tempo. Então você tem aqui, por exemplo, na água, ele sai, os primeiros meses dele, que são 6 meses, ele sai aqui de aproximadamente, ele chega a aproximadamente 200 quilos, 180 quilos, 170 quilos. Aí na época da seca ele dá uma caidinha no peso e sobe de novo. Então a gente chama aqui de efeito sanfona do gado, né? Que a gente perde, ganha mais peso na época da chuva, né? Da época da safra, né? E aí você ganha menos peso, não que ele diminui o peso, mas você ganha menos peso, uma taxa de velocidade de ganho de peso menor na época da seca. E aí você vai ter 3 ciclos inteiros: o ciclo do primeiro ano, que é água 1 e seca 1, o ciclo do segundo ano, que é água 2 e seca 2, o ciclo do terceiro ano, que é água 3 e seca 3, e o ciclo do último ano, que é aqui com a água, finalizando a água, certo? Então essa aí é uma análise que a gente pode fazer. Ah, Fernando, vamos dizer que o gado nasceu aqui, ó, entre o ciclo da água e o da seca. Ele vai passar por esse percurso e aí você vai tentar aqui abater ele na época da seca. Não é tão bom, tá, pessoal? Questão de acabamento, você vai ter mais custo. Tudo tem a ver com esse gráfico aqui, que são os meses de nascimento. Por quê? Porque os primeiros meses já desse gado, ele já tem que ter bastante abundância. Então você já tem que trabalhar os primeiros meses o máximo possível. Então faz o teu planejamento para que o gado nasça em setembro. Aí você já começa o ciclo aqui na época certa. Muito bem. Aí a gente tem, por quê? Porque é época certa, porque em setembro começa a chover. E aí você vai pegar essa primeira rampa, aí a segunda, a terceira e vai vender na última rampa aqui, que seria a quarta rampa da época da chuva. Tá ok? Ficou bem claro? Então é isso aí. Tô falando de planejamento, hein, pessoal, para ganhar dinheiro mesmo, tá? Ó, outra coisa interessante. Mês de nascimento e idade de abate. Esse gráfico aqui é muito interessante. Esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte: mês de nascimento e idade de abate. Se ele nasceu em setembro, eu consigo abater o meu gado dentro de 2,5 anos. Olha que coisa interessante isso. Se ele nasce em setembro, que é a época que começa o primeiro ciclo de chuvas, ele já aumenta a velocidade dele de abate. Ou seja, eu consigo abater ele entre 2,5 a 3 anos. Né? Por quê? Porque eu pego mais rampas ascendentes de ganho de peso, ou mais rampas de épocas de chuva. Setembro. Se ele já nasce em janeiro, que é não o oposto, mas o que diferencia bem, porque janeiro ele vai começar, ele nasce em janeiro, ele vai ter fevereiro, março, abril, maio, ele vai pegar um pouco de chuva, mas ele vai ter menos período de chuva do que se ele nascer em setembro. Então, o meu tempo de abate para ele vai ser acima, aproximadamente 67% vai ser acima de 3 anos, que é esse gráfico, acima de 3 anos. Passou daqui, já é 3 anos. Então até aqui ele veio 3 anos, aqui 3 anos e meio. Então ele praticamente aqui 66%, né, 2/3 desse gado, você vai abater ele acima de 3 anos. E 1/3 você vai conseguir abater
aí dentro de 3 anos, pessoal. Então, na hora de você fazer a compra do gado, na hora de você colocar esse gado aí na tua fazenda, tem que levar em consideração os ciclos das chuvas. E os ciclos das chuvas têm a ver também com o preço da arroba, que a gente acabou de ver. Porque na época de chuva o preço da arroba aumenta. Então qual que é a estratégia para fazer? Você comprar o gado, tentar comprar o gado, né, quando o preço está baixo, na época da seca, e tentar levar ele para a tua fazenda quando começar a época das chuvas. Dá para fazer isso? Dá, né? Muitas pessoas sabem disso? Muitas pessoas já sabem disso, tá? Então você tem que se posicionar e você vai fazendo isso. Outra forma que eu vi dentro de uma fazenda esses dias, que é de um cliente nosso, é que ele tem uma fazenda de cria, né? Com vacas e bezerros, e ele está comprando uma outra fazenda para ele colocar esse gado, né? Esse gado que vai engordar. Então ele produz o bezerro em um lugar, trabalha esse bezerro até ali a recria e aí leva para outro lugar para engordar ou leva para recriar em outro lugar. Por quê? Porque a estrutura é outra condição, né? E aí ele consegue ter melhor aproveitamento já dos seus próprios bezerros. Então ele faz o melhoramento genético dos seus bezerros a cada ano, tá? Então ele vai ter lá os bezerros maiores, então ele vai ter o preço, né, também do bezerro, ele vai pagar um preço de custo, porque ele já ganhou na vaca ali alguma coisa, a vaca também vai ganhar peso, e ele vai ter ali o bezerro dele para fazer conta. Bom, o último gráfico que eu vou mostrar para vocês falando que a pecuária mudou. Como que a pecuária mudou? Agora, os animais, para você ganhar, veja bem, olha a diferença de você receber o mesmo dinheiro da venda do gado em 3 anos, 3 anos e meio, e você receber o mesmo dinheiro na venda do seu gado gordo com 2 anos e meio. É 1 ano de diferença, gente. 1 ano de diferença que você vai ter se você fizer o manejo correto, na época certa. Então, isso que eu estou falando para vocês vale muito dinheiro. Nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de retorno, taxa de retorno. Nós estamos falando de tempo de retorno. Então, tudo isso tem a ver. Agora, o que está acontecendo na pecuária brasileira? Além de saber dessas informações que eu estou falando para vocês, na pecuária brasileira está aumentando esse conhecimento, de colocar o bezerro lá na época certa, na época da chuva, está melhorando a genética e está também, além desse conhecimento, tem a ver também a questão do tipo de manejo. O tipo de manejo, exatamente. O tipo de manejo. Se você trabalhar o manejo confinado, você vai ter um resultado melhor no acabamento. Você vai ter uma situação de engorda mais rápida. Por quê? Por vários fatores. Primeiro, que você vai ter um resultado em menos tempo. Enquanto você ia lá engordar o teu boi de 8 a 12 meses a pasto, que seria ali o último ano dele, os últimos 6 meses dele, o último 1 ano e meio dele, você vai engordar ele dentro do confinamento. E aí o resultado do confinamento é diferente. É o mesmo que você dá para ele uma casa, né, de alto padrão, né, com sombra, água disponível toda hora, vários tipos de comidas diferentes, qualidade de vida, né? E ele ainda não faz exercício, ele não anda e não pisoteia o pasto também, a questão da compactação. Se você for fazer, por exemplo, trabalhar essa terra com soja, rotacionar com soja, coisa assim, né? Pelo sistema de plantio direto, você não corre o risco de compactar o teu solo e você tem um ganho de peso mais elevado, um ganho de peso rápido, que pode variar ali de 1 mês, 2 meses, 3 meses. O trabalho que você ia levar 1 ano para fazer, você consegue fazer ali dentro de 3 meses até 4 meses. Então, o que está acontecendo com essa população bovina brasileira? Está acontecendo, a partir de 2006 aqui, aconteceu uma elevação, tá vendo? Aqui tem a cor cinza, a cor laranjada e a cor azul. O azul significa abaixo de 24 meses, abates abaixo de 24 meses. Então a gente está falando de bois machos
abaixo de 24 meses, lá em 2006 era em torno de 1%. Hoje é um pouco mais que isso aqui. Aqui é o gráfico de 2017. Aqui em 2017 passou para 16%. Agora vamos falar de abates de animais de 2 anos a 3 anos. Eu tive uma elevação também, ó, de 42% foi para 62% em 2006 e 2017, em 10 anos. O que vai acontecer agora em 2021? Vai acontecer um aumento ainda maior disso aqui. Com certeza esse valor de 62% deve estar em 70%. E esse valor de 16% deve estar em mais que 16%. E acima de 36 meses, ou seja, acima de 3 anos, vai diminuindo a quantidade de abate. Por quê? Por causa dessa verticalização da pecuária. A questão do semi-confinamento, a questão do confinamento, a questão do entendimento da consciência dos ciclos. E aí isso aí faz com que você fique na frente, que você ganhe dinheiro mais rápido e que você tenha aí um lucro da tua fazenda mais efetivo. Tá ok? Gostaram das dicas? Essas dicas são importantíssimas para você, para o seu modelo de negócio, tá ok? Aqui no curso da pecuária.